Pastor, Deus te use aí, nos vemos no final, viu, amado? Amém, querido, obrigado. Deixa eu começar cumprimentando essa gente querida aqui, e de vez em quando aí nas caminhadas pelas igrejas afora, ou dentro da UCOB, né, a região centro-oeste até fora, é uma alegria receber um abraço desses irmãos, dessas irmãs. Olha, o pastor da sala, e alguns já começam a me mandar mensagem: pastor, está demorando o senhor lá de novo. Que alegria, irmãos. É de fato assim bem cristão, né? Essa irmandade, esse carinho, esse amor que a sala desenvolve entre nós. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado por isso, pelas as pessoas que estão aqui no Zoom conosco, onde eu consigo ver aqui vários rostinhos aqui, passo aqui algumas telas e vejo aqui tantas, né? Alguns que eu fui pastor, outros aqui pastores amigos, né? Meu pastor, professor de teologia, pastor Gondim, estava apreciando aí ontem, ou foi anteontem, o seu sermão, sua mensagem, Deus seja louvado. Gente lá de Rondônia, gente de São Paulo, pastor Paulo Pitu, meu amigo lá de Rondônia, está aqui agorinha. Carlos Rezende aí, olha, é bom, não dá para falar o nome de todo mundo, né? Até porque eu não conheço pessoalmente a todos, mas a sala nos proporciona essa irmandade, assim, uma coisa muito cristã, né? Muito peculiar do coração de quem ama Jesus. Isso é maravilhoso. Val, prazer te ver aqui, viu, Val? Val Barbosa, é? Isso aí, que legal. Amados, vamos para a Bíblia, então. Peço que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Uma das alegrias de pregar na sala é ver aí alguns irmãos e irmãs com caneta e papel na mão. A Bíblia não vai faltar nunca, né? Na mesa de vocês, na mão de vocês, mas alguns tomam nas mãos caneta e papel. Eu digo sempre, queridos, olha, pastor Wagner, essa outro dia estava pregando e veio esse insight, assim, né? Essa ideia na mente, eu creio que é do Espírito. Quando você anota, está ali ouvindo um sermão e está com a caneta anotando, às vezes até dentro do próprio texto bíblico que foi lido ali, você já anota ali o tema da mensagem e tal, porque eu lembro de Bob Simmons dizendo assim, eu ouvi de um pregador citando Bob Simmons dizendo assim: uma Bíblia não marcada geralmente revela uma vida espiritual não marcada. Olha essa frase, isso é forte. Agora, se você de fato tem o hábito de anotar por fora e a Bíblia está toda intacta, maravilha, não é problema. O ruim é quando a pessoa não anota nada fora e nada dentro da Bíblia. Então, a Bíblia está lá sempre. Então, eu gosto, sabe? Não há nenhum pecado, viu, queridos? Em você, ó, é assim, ó, marcador de texto, caneta na mão e vai riscando. Uma Bíblia não marcada, às vezes, revela uma vida espiritual não marcada. Então, anota. Então, eu pregando, pastor Wagner, veio à mente um insight assim, do Espírito Santo, assim, né, uma ideia. Olha ali, ó, alguns me mostrando ali. A Neuci já puxou logo, foi um tubo ali que tem caneta para todo mundo da sala. Se alguém precisar, joga uma caneta aí, Neuci. Olha aí, que beleza, né? Feliciano, nosso missionário, e aí? Então, é assim, olha o insight assim, ó. Quando você anota, isso, irmãos, estou vendo tantas canetas aí, que bom. Quando você anota, você se vale da capacidade de petrificar o conhecimento, ok? Porque vocês sabem que nós vamos esquecer, a gente vai... Por que tem que ser todo dia? Por que a gente vai na igreja toda semana, 3 vezes na semana, escutar sermões de um único livro a vida toda? Não esgota, né? Porque a gente precisa, é isso mesmo. É a lembrança, vamos bater nisso a vida toda. Até Jesus voltar, a gente vai aprendendo, ouvindo. Agora, quando eu anoto, eu perpetuo aquele conhecimento. Por exemplo, a maioria dos irmãos tem, pela fato da própria estrutura humana, de a capacidade enorme de armazenar a história. Então, a gente conta uma história no sermão, vai embora. 10 anos, 5 anos, 1 ano depois, a pessoa, pastor, eu lembro, o pastor pregou lá no Riachão, lá em Rondônia, o pastor contou aquela história. Porque é um recurso da oratória, a força que a história tem no nosso aprendizado.
Por que que Jesus contava tantas histórias, tantas parábolas? Exatamente, pela força do aprendizado permanente na mente. Lembrou da história, ele lembra do sermão. Abriu a Bíblia, está lá anotado, olha, isso aqui foi a mensagem do pastor Gilson aquele dia. Olha aqui. Então, eu já quero começar abrindo a Bíblia em um texto que recentemente eu li para alguém que me procurou. Um jovem da igreja me procurou, me pedindo alguma orientação espiritual sobre a ideia que ele tinha e um desejo que ele tinha de ficar rico. Pastor, eu tenho um sonho de ficar rico e coisa e tal. Será que isso é um dom de Deus? Será que eu estou errado em desejar ser rico? Eu digo, meu amigo, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Olha o Luciano mostrando aí a telinha aí, ligada aí, né? E é assim, é isso aí. Outro dia, um outro irmão me liga, me mandando uma mensagem. Pastor, é errado eu ir para a academia sexta-feira à noite, porque eu estou exercitando o meu corpo. Aí eu mandei um áudio para ele, falei, olha, eu vou te responder da seguinte forma. Eu peço que você vá para a Bíblia, vai no texto tal e no texto tal, vá para a Bíblia, leia a Bíblia em oração e depois você diz para mim, responda para mim o que você me perguntou. Então, eu estou assim agora, eu não estou muito mais agora dando aquela resposta pronta, sabe? É pecado? Não. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, vai para a palavra. Deus fala com você na palavra. Estou crendo que nesses últimos dias temos que dar muito mais atenção à palavra do Senhor do que à palavra do pastor, tá? E nós vamos falar algo muito especial convergido nessa compreensão. O valor da palavra do Senhor em relação ao valor da palavra do pastor. Não que não tenha valor a palavra pastoral, pelo contrário, né? Acredito que, inclusive, os que estão aqui, quando pregam aqui, são inspirados e abençoados, tocados pelo Espírito Santo para isso, e alimenta a minha fé, a fé de todos nós, mas a palavra de Deus. Então, se eu nessa manhã posso recomendá-los alguma coisa de início, vos recomendo a palavra de Deus. Quem crê, diga amém. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Nossa força está na palavra de Deus. Palavra do Senhor. Sola Escritura. Irmãos, isso é maravilhoso. Ter a nossa vida embasada, fundamentada, sabe, pela palavra de Deus, pelo assim diz o Senhor para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que esse grupo, essa multidão que está aqui, mais de 5.000, 6.000 pessoas, ao vivo agora, são pessoas buscando a palavra do Senhor. Por mais que haja carisma e carinho pelos pregadores aqui, pelo pastor Wagner, pastor Gil, o senhor mora perto do pastor Wagner, aí o povo fica me mandando dar os abraços para você, pastor Wagner, eu acabo esquecendo de te ligar. Manda um abraço para ele. Vou ficar os 3 dias te abraçando só para você pagar os abraços. Vamos ficar colados, agarrados no outro, é verdade. O carinho. Mas, irmãos, é a nossa força, é a palavra. Existe um capítulo no livro Grande Conflito, a nossa única salvaguarda. Qual é? A palavra. Então, esse jovem outro dia me faz esse pedido, pastor, me auxilia. Aí eu abri a Bíblia e falei, vamos para a Bíblia. Então, é o texto que eu vou ler com você hoje. Por quê, irmãos? Antes da leitura, eu quero que talvez você só puxe aí na sua mente para ver se essa percepção sua é a mesma minha. Outro dia, assistindo o nosso líder aqui, pastor Lijofran, pregando numa escola de evangelismo, onde nós estamos realizando ali em Cuiabá, e no sermão dele ele citou três fenômenos que hoje estão, assim, sabe, tomando o coração do mundo e o coração da igreja de maneira assim, ou seja, resvala na igreja, né? Aquilo influencia o coração dos membros. E uma das coisas que ele falou, e eu pensei nisso e começo a pensar nisso com mais carinho, até mesmo vendo situações próximas a nós, é o desejo pela riqueza, o anseio por prosperidade. Eu não sei se aqui alguém fala, pastor, eu acho que isso é verdade. Parece que, ultimamente, há um anseio maior das pessoas no mundo como um todo. As pessoas vão para a internet agora vendendo seus cursos e suas ideias, e, obviamente, que tem gente para comprar. Então,
como conquistar alguém, como ficar rico através da internet, como conquistar o seu primeiro 1 milhão. Já ouviu isso por aí, sim ou não? E aí as pessoas agora começam a te convidar para você ganhar o seu primeiro 1 milhão, porque parece que é uma coisa especial, o meu primeiro 1 milhão. Então, são livros nessa direção. E eu percebo, assim, sabe, não que seja um fenômeno monstruoso tomando o coração da igreja hoje, até porque isso aí, meus irmãos, é desde o Éden, tá? Mas, de fato, percebemos, sim, uma certa necessidade do coração de muitos nossos irmãos pela ideia da riqueza, ficar rico, sabe, ter uma vida próspera, ter uma vida melhor aqui. Agora eu pergunto, será que é um pecado em ser uma pessoa rica? Já vou logo dizendo que não é. Agora a pergunta é, será que eu deveria desejar, não sendo rico, desejar a riqueza? Será que seria... Porque uma coisa não é ser pecado nenhum, ser rico, ser próspero. Isso não é pecado. A Bíblia não condena em si uma pessoa ser assim, uma vez que ela é um cristão, onde a sua riqueza, sua prosperidade está de acordo com o plano de Deus. Porque, de fato, o próprio Jesus condena, sim, a avareza, a riqueza desconectada da vida espiritual. Agora, a pergunta é, eu que não sou rico, é pecado desejar ser rico? Eu quero muito, pastor, ser milionário, ter um carro luxuoso, ter uma casa assim, sabe, será que é pecado ansiar, desejar isso agora, nesse contexto do mundo? Foi essa a pergunta. E isso nos traz, então, a reflexão da meditação dessa manhã com vocês da Palavra de Deus. Vamos para o apóstolo Paulo, então, agora, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, pastor Timóteo, da igreja de Éfeso, e ele, então, diz assim, a partir do verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Aí ele continua, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma devemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Olha agora, hein? Ora, aí está agora um conselho de Deus para mim e para a sua vida. Ora, os que querem ficar ricos, eu falei, uma coisa é ser rico, outra coisa é querer ficar rico. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências ou desejos insensatas ou insensatos e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na o quê? Perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os irmãos. Aqui eu tenho um superlativo aqui, né? Todos os males. Eu preciso dar atenção aos superlativos da Bíblia. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, aí já apresenta um pecado lá dos 10 mandamentos. Lembra do último mandamento, dos 10 mandamentos? Êxodo 20. Não cobiçarás. Porque alguns nessa cobiça se desviam ou desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Esse texto, para mim, ele é suficiente, ele é esclarecedor. Quando eu vou para Provérbios capítulo 30, verso 8, verso 9, lembra daquilo que Salomão pede a Deus? Senhor, não me dê riqueza e nem pobreza, não me dê a riqueza para que eu não me ensoberbeça, nem a pobreza para que eu não venha desonrar o teu nome, ou seja, me tornar alguém que agora descredita o evangelho por as pessoas olharem para mim e entender que Deus não me cuida. E vocês entendem, Salomão se tornou um homem muito rico, talvez o mundo, na época, o mais rico, obviamente, do seu tempo, embora não pediu para Deus isso, Deus deu sabedoria e a riqueza. E nós temos, outro dia, meu filho lia um livro sobre isso, né? Poder, dinheiro,
e essas coisas que envolvem a alma humana, mas aqui Paulo é cirúrgico naquilo que ele coloca como consequência de se desejar, de abrigar no coração a vontade de ser milionário, de ser rico, de ser possuidor de grandes coisas nessa terra. Tremendo aqui, tremendo. Não precisamos nem explicar o texto, porque ele é autoexplicativo. Males, perda da fé, muitos tormentos e dores, perdição, ruína, ciladas. Aí, então, nós precisamos agora ir para algo dentro desse tema que permeia o mundo cristão. Então, nós vamos conversar um pouquinho agora nessa manhã, nos minutos que se seguem, sobre uma teologia. Vocês viram aí o cartaz falando disso. Vamos amanhã ter um tema também nessa área, mas de maneira especial. Então, eu já peço que você, amanhã, já convide mais alguém, para a gente ter aqui um boom de gente aqui assistindo a palavra de Deus, porque confesso a vocês que eu queria que o tema de hoje te despertasse a atenção para isso, para o tema de amanhã. Olha, se você não faltou hoje, por favor, não falte amanhã. Pelo contrário, chame amigos, irmãos, mande o link, espalhe, fale, abra, compartilhe. Amanhã, pastor Wagner, em nome de Jesus Cristo, tem aqui uma multidão ainda maior do que a de hoje, acompanhando. Vamos para a madrugada, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Eu acordei hoje um pouco antes das 4 e vim para a madrugada aqui, colocar a vida nas mãos de Deus, pedir o batismo do Espírito Santo. Estava aqui orando com o pastor Wagner enquanto ele fazia oração intercessora, orando por alguns de vocês. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E meu coração foi tocado, me emocionei, clamando a Deus por esse batismo do Espírito Santo de Deus. Vamos então conversar um pouquinho, meus irmãos. Eu vou logo em seguida compartilhar com vocês uma tela e vou ficar um tempo aí usando esse material. Cumprimento aqui nossos irmãos no YouTube. Que Deus abençoe você de maneira grandiosa, que está aí também anotando e riscando. Eu não consigo vê-lo, mas sei que você está aí, e talvez o número está só crescendo agora que a gente vai para cima da palavra de Deus, isso é maravilhoso. Teologia da prosperidade. Irmãos, eu primeiro preciso dizer para você que a origem, o estupim dessa teologia é o mesmo estupim da teologia, de outras teologias que nós temos no mundo, do Espiritismo, por exemplo. Você vai, pastor, onde é que começa o Espiritismo? Começa no Éden. Certamente não morrerás. É no Éden que começa. Compreende? A teologia da prosperidade, suas raízes estão ligadas desde o Éden, quando a serpente ou quando Satanás diz para Eva: sereis como Deus. Você vai entender agora que o fundamento dessa teologia está ligada com essa ideia edênica, no contexto da tentação: sereis como Deus. Eu tenho aqui conceitos, tenho nas minhas mãos livros que estudei sobre esse assunto, também denominada confissão positiva e palavra de fé. Tá? Agora, o que é interessante estudar sobre esse tema, irmãos, é que, olha, quando nós vamos para alguns temas da Bíblia, por exemplo, dia de guarda na Bíblia. Irmãos, é muito fácil lidar com o tema do dia de guarda na Bíblia, porque eu encontro o sábado na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, como dizia um amigo, né? Desde Genese a Apocalipse. Ou seja, vou de lá, de ponta a ponta, eu encontro ali o 7º dia, Deus descansa, o mandamento lembra-te, está tudo lá. Agora, eu, por exemplo, eu não encontro nenhum verso da Bíblia dizendo para guardar sexta-feira, eu não encontro nenhum verso da Bíblia dizendo para guardar o dia de domingo, embora aqui com muito carinho e respeito para nossos irmãos católicos que estão aqui, mas aqui, irmãos, é um lugar onde a gente apresenta com muito prazer a verdade da palavra de Deus e com amor no coração, tá? Com amor. Principalmente essa mensagem de hoje, ligada a nossos irmãos evangélicos que estão conosco aqui. Olha, é uma alegria, é um prazer recebê-los, tê-los conosco nessa caminhada. Aqui somos um povo só na caminhada com o Papai do Céu, temos um alvo especial, e é lindo, pastor Wagner, ver que dia a dia, semana a semana, mês a mês, e vamos dizer ano a ano, esses irmãos vão abrindo a Bíblia, vão acompanhando, e a verdade do Senhor. Esse lugar aqui tem sido uma agência de
salvação. Sala 57 é um ambiente pela busca da presença de Deus, é uma agência de salvação. Quantos, não sei se nós podemos ter, pastor Wagner, de irmãos nossos, evangélicos, amigos, foram convidados, trazidos para o ambiente da sala e hoje já vivem uma experiência de fé melhor, diferente, acrescida. Alguns, tantos já foram batizados na nossa caminhada conosco, com pastores em todos os lugares. Não sei se podemos mensurar aqui quantos, mas tantos, podemos assim dizer. Louvado seja o nome de Deus por isso. Isso aqui é evangelismo. Isso é bom demais, temos essa compreensão dessa mensagem com vocês. Então, atente a isso, porque Deus, nessa manhã, vai falar conosco. Então, onde começa esse movimento, irmãos? Começa nos Estados Unidos, com uma nova doutrina religiosa, ali por final do século XVII, metade do século XX, e aí, então, se torna um dos campos da teologia. Quando nós falamos de alguns temas assim que são distintivos na Bíblia, é fácil. Agora, quando eu falo de perfeccionismo, é difícil. Por que é difícil? Porque o irmão argumenta, pastor, mas o senhor está falando que eu não devo me santificar porque provoca um aparente engano. É como se não fosse vontade do pastor que o irmão se santificasse. Então, é diferente. Quando eu falo sobre teologia da prosperidade, parece que tem uma coisa mais pastor, mas até um provar e ver de que o irmão assiste, parece que já leva a mente dele para aquele campo, então é perigoso. Então, não é simples. Temos que ir para o fundamento disso, irmãos. Então, vamos lá. Deixa eu começar a compartilhar com vocês aqui, para nós entendermos, então, onde a origem, já comecei dizendo para vocês, os fundadores, como é que isso foi ganhando força na caminhada e até onde nós, então, estamos agora nisso, e vamos, então, fazer uma diferença muito clara entre a teologia da prosperidade e a teologia da fidelidade, tá? Fica conosco, então, para a gente entender isso. No final, vai sobressair a teologia da fidelidade. Vem comigo para essa reflexão na palavra do Senhor. Queridos, onde começa... Eu vou colocar um pequeno vídeo aqui para você ver, então, agora, se de fato o que nós vamos assistir está de acordo com o que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Está aqui um pequeno vídeo, acredito que você vai conseguir assistir. Venha para mim agora! Vem! Você precisa chamar! Esse é um culto, irmão. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! Esse é um pregador, um pastor Está pregando. chegando! Não sei a igreja. Tem que ser uma igreja evangélica, mas está aí. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! E agora ele já está no dom de língua. Está falando inglês. Money come here! Está aí. Dinheiro, venha para mim! É só para agora! você entender, irmãos, o que nós estamos enfrentando. O que nós estamos vendo e o que vai ser se nós não entendemos o cuidado que precisamos ter sobre essa temática. Então, aqui está o início, o berço dessa teologia chamada teologia da prosperidade. Para começo de conversa, não começou com dinheiro. Hoje você vê um fenômeno cristão baseado no tema do dinheiro, mas não começou com a ideia do dinheiro. Finéias, eu quero que você olhe a data da vida dele, 1802, 1866. Semana passada nós comemoramos aí os 22 de outubro, 178 anos do desapontamento. Você está entendendo de onde é que movimentos estão surgindo paralelos ao movimento do remanescente de Daniel capítulo 8 e Apocalipse capítulo 10? Estás percebendo aí? Percebe que o espiritismo também vem numa linha paralela, no começo paralelo, percebe aí? Isso é interessante. Então, o que Finéias, irmãos, qual é a base dos estudos dele? Ele não tinha estudo formado, faculdade, essas coisas, mas estudou muito, viu? E ele mergulhou no gnosticismo, no espiritismo e em outros ismos,
sustentando o gnosticismo, sustenta um dualismo em relação entre o espírito e a matéria. Os gnósticos acreditam que a matéria seja essencialmente perversa, mas o espírito é bom. E Finés, então, agora mergulhou nessa temática e começou a entender algo muito, muito diferente da Bíblia. Está aqui o novo pensamento, a nova maneira de pensar. Estudou o espiritismo, estudou o ocultismo, e então a parapsicologia, a hipnose, que acreditava, então, que o homem tem parte na divindade. Olha a serpente falando para Eva, sereis como Deus. Por isso, Finés defendia que o pecado e a doença existem apenas na mente. Na mente. Que coisa, hein? Então, o originador é essa figura aqui. Só que após, vem então agora Mary Becker, criando aí a ciência e a saúde. Mary Becker, ela afirma ter sido curada em um culto assistindo Finéias. E o que ela faz? Ela dá uma melhorada nos estudos de Finéias. Ok? Está aí, então, a data da vida dela também, 1821 a 1810, e ela estava convencida que a doença tinha basicamente uma causa mental e que poderia ser curada através do quê? De uma clara compreensão de Deus perfeito e o homem perfeito. Olha a base de tudo isso. Mary Becker, por exemplo, existem bibliotecas nos Estados Unidos com o nome dela. Então, quando você pega para um livro desse aqui, Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, você pensa que o livro está falando do tema da saúde, mas é teologia da prosperidade pura. Então, ainda no campo da saúde, e não do dinheiro, mas essa transição vai acontecer, ok? Avancemos um pouquinho só, e nós então chegamos agora na capa desse livro, The Living Temple. Alguns aqui vão lembrar esse título desse livro, de quem que escreveu esse livro, The Living Temple. Esse livro foi escrito, irmãos, por um dos pioneiros do movimento milerita da Igreja Adventista. Estou falando de quem? Estou falando de Kellogg. E aí, então, agora o panteísmo está conectado com essa base de Becker, ok? É uma crença, o panteísmo, de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, imanente, e que o universo e a natureza e Deus são idênticos. Temos um Deus em nós. Foi essa em que Kellogg entrou. Você está entendendo agora? E ele se perdeu, irmãos. Ele se perdeu. Volta para o Éden. Sereis como Deus. Existe um Deus dentro de você. E então passou a evolução. Logo eu vou mostrar para vocês quem foi que fez a evolução da teologia da prosperidade, de cura, para a prosperidade financeira. Mas com a mesma ideologia de que somos deuses e temos poder dentro de nós. Olha, irmãos, que perigo nós estamos aqui lidando. E qual a influência disso sobre a nossa vida. Então, chegamos na vida de um homem chamado Ezekiel William Kenyon. E o que ele propõe? Ele propõe a confissão positiva. Ele era um evangelista metodista norte-americano, estudou em Boston, no Emerson College, um centro de um movimento transcendental e metafísico que teria originado vários movimentos religiosos. É importante nós termos essa compreensão do fundamento da teologia da prosperidade, onde ela começa. Por que ela é tão forte hoje, irmãos? Por quê? Por que ela tem essa força no nosso mundo religioso? Tá? Então, aqui está. O que mais podemos aprender a respeito de Kenyon? Ele, então, cria o famoso determinismo. Confissão positiva. O segredo é descobrir como usar tais leis e conseguir o que nós quisermos. Olha que coisa, que força nós temos aqui. Uma das mais utilizadas é o do determinismo, onde você é capaz de determinar, de ordenar até sobre Deus. Isso é forte, hein? Isso é forte. Algumas influências da teologia. Como é que a teologia da prosperidade sofre algumas influências? Ela sofre influência, para você ter uma ideia, a partir de Ezekiel Kenyon, que é alguém que muito forte na sua compreensão, nos seus estudos, na sua teologia. Ela sofre uma grande influência também pela herança calvinista, que incentivava o lucro como fonte do trabalho. Todavia, foi distorcido
esse lucro como fonte do trabalho para uma questão da teologia da prosperidade, que aí mudou o lucro como fonte do trabalho para o lucro como finalidade da fé. Em outro fator, a teologia da prosperidade sofreu também sua influência pela compreensão da interpretação livre da Bíblia no contexto do mundo religioso, que aí, então, é fruto do contexto da Reforma Protestante. O uso livre da interpretação da Bíblia. Surgindo, então, agora denominações com tantas características nesse contexto de entender a Bíblia da maneira que se pode fazer. Olha o que Kenyon, então, aí tem mais. Estão alguns livros dele. Ele fez a ponte entre as crenças anteriores com as finanças. Ele pregava ser possível ao cristão viver em total prosperidade na vida, na sua saúde e também financeira, porque a teologia da prosperidade ela prega que o cristão, a doença e a pobreza faz parte do demônio, do reino das trevas, não pode estar na vida do crente. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Como é que agora a pobreza e a doença não faz parte da vida do cristão? Como é que isso agora só pode ser do demônio? Olha que coisa. Então, agora chegamos ao nome de um homem que eu gostaria que você atentasse para ele. Nós estamos falando de Kenneth Reagan, conhecido como o maior divulgador da teologia da prosperidade. Irmãos, aqui nós temos algo interessante aqui. Por quê? Porque Kenneth Reagan é alguém que viveu uma experiência espiritual muito forte. Ele acreditava ter ido ao inferno e ao céu por 3 vezes e obtido uma cura de uma doença que ele tinha desde a sua infância. Isso aqui é interessante. E aí nós temos agora informações a respeito dele em relação agora à sua transição no mundo cristão. Ele mudou de igreja pelo menos umas 2 vezes. Deixa eu encontrar aqui aonde nós temos algo bem importante a falar a respeito dele, porque tem algo interessante, meus irmãos, que ao estudar, aqui está. Em 1934, ele tornou-se um pregador batista. Depois de 3 anos, uniu-se ao pentecostalismo, onde adotou o dom de línguas e tornou-se pastor da Assembleia de Deus. Por que eu só mencionei o nome dessas igrejas? Porque ele sai dessas igrejas, ok? Em 1949, ele se envolveu com pregadores independentes de cura, e em 1962, ele fundou o seu próprio ministério. Está vendo? Não é falando da igreja A ou B, é por onde eles passaram e agora criam seu ministério. Ele alegava ter tido ensinos dados diretamente por Deus, só que aí tem um detalhe interessante aqui, que ficou comprovado em uma tese do seu mestrado na Universidade de Oral Roberts, por McConnell, que Reagan copiou livros inteiros de Zé, que eu acabei de mostrar agora, do seu antecessor, Zé Kenyon, mas quando ele foi denunciado, ele explicou de forma evasiva, dizendo que a revelação que ele recebia foi a mesma do autor que ele plagiou. Está aqui. E então nós vamos avançando agora para mais perto de nós, e aí nós temos agora a inserção da teologia do domínio, Kenneth Max Copeland. E aí agora você já viu que é um pouco mais recente. E aí o que tem a ver essa doutrina, pastor? O que ele pregava? O que ele prega, né, irmãos? Está vivo. Cachorros geram cachorros, gatos geram gatos, Deus gera deuses. E ele baseia a sua teologia em Salmo 82, verso 6. A intenção dessa doutrina é ensinar a teologia do domínio. Sendo Deus, você, o crente, agora pode tudo. Isso aqui é tremendo, é forte demais. Eu fiz questão de mostrar para vocês aqui mais uma foto onde tem aqui uma das casas dele nos Estados Unidos, o seu jatinho. E aqui eu quero colocar para você um texto bíblico e eu quero voltar para a Bíblia. Vamos para a Bíblia de novo? 2 Pedro, capítulo 2. Porque aqui o mais importante é ter essas verdades ou confirmadas ou diluídas pela palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2.
3. Eu coloquei essa palavra aqui em grego, mas deixa eu vou ler para vocês. É a palavra emporeomai, para você agora entender de onde é que vem uma palavra conhecida para nós em português. Então, o verso 2 diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Agora é a influência dessa teologia sobre a verdade da palavra de Deus. Também motivos por avareza farão comércio de vocês. Comércio de vós. Então, entendeu agora onde é que está essa palavra? Emporeomai, é de onde vem a palavra em português empório. É a palavra comércio que o apóstolo Pedro utiliza aqui no verso 3 de 2 Pedro, capítulo 2. O que significa emporeomai? Ir a alguma negociação. E aí ele diz assim, com palavras fictícias, fazem comércio da igreja, comércio do cristianismo, com palavras fictícias. A palavra fictícia aqui é a palavra plastói em grego, moldada, forjada, fabricada, origem do plástico. Olha, irmãos, isso aqui é muito forte. Os falsos mestres fingiam ter conhecimento secreto e persuadiam os crentes a lhes dar dinheiro. Lá em Pedro, lá na igreja de Pedro, essa era o emporeomai da época, o empório da época, o comércio da época. Os líderes falsos diziam ter conhecimento secreto para a vida dos irmãos, como a ideia da revelação, só que eles agora cobravam o dinheiro dos irmãos para lhes entregar a palavra. Irmãos, isso é muito forte. Temos isso no nosso mundo cristão hoje. O que é que vocês acham, meus irmãos? Eu vou até tirar aqui o compartilhamento e ver a carinha de vocês. Irmãos, estamos aprendendo na palavra de Deus, sim ou não? Deixa eu ver o feedback de vocês. Está sendo útil para vocês essa clareza desse conhecimento, desse conteúdo? Vocês conseguem ver isso hoje ou é só eu que consigo estudar isso aqui e perceber isso no nosso mundo? Estou falando no mundo cristão, hein? No mundo cristão. Conseguem perceber esse emporeomai, esse comércio no mundo cristão, essa força? Temos que ter, irmãos, é a palavra de Deus, palavra de Deus. Avancemos um pouquinho mais, Volto para o compartilhamento, já que eu voltei a ver a carinha de vocês aqui. Estou vendo aqui a Lígia concentrada na tela aqui. Lígia e Giovanni. Só não sei cadê o Giovanni, viu, Lígia? Deve estar dormindo, né, Lígia? Ou trabalhando. Vamos para cá, para a Bíblia. Vamos de volta. Vem comigo de novo aqui para o compartilhamento. Olha aqui. Vamos lá. Eu vou colocar agora um vídeo desse pregador. Para você... Eu só vou falar um pouco... Eu vou me ater a uma palavrinha só. Okay? A uma palavrinha só que ele vai usar para vocês verem o fundamento da sua força, da sua fala. Ele é chamado aqui para poder falar sobre a questão do Covid, entendeu? Isso aqui eu acredito que foi aí há 2 anos, em 2020, provavelmente 2020, tá? Mas olha o que ele vai... Ele está falando em inglês, obviamente, americano. Olha aqui. A primeira palavra que ele usa é I demand. I demand. Eu exijo, eu determino. Entende? Eu determino. Então, ele vai usá-la várias vezes na sua fala. The name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, na função de profeta de Deus, I execute judgment on you, COVID-19. eu executo I julgamento execute judgment on you, sobre Satan, o you Covid-19. destroyer, you killer, you get out, you break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. Ele está dizendo que ele é o assassino, o destruidor, ele determina, e ele começa agora a dizer o que é que ele determina. Então, ele tá lançando como se fosse a palavra dele. A minha palavra vai executar o juízo sobre o Covid-19, ele determina sobre a questão da vacina logo mais na fala dele, mas escute a força com que ele usa a palavra eu determino. Onde você já viu um pregador de usar a força da sua autoridade para determinar as coisas? E está aqui. Então, só mais um pedacinho, a gente não vai ver o vídeo todo. I demand
A vacina, imediatamente ele está falando. I call you done. I call you gone. You come down from your place of authority. E ele está dizendo, vá para o inferno com a doença e tudo mais. Eu não vou ficar aqui traduzindo o restante de tudo isso aqui. É só para você ter uma ideia, é só um vislumbre, meus irmãos, é só um vislumbre. Então, nós temos aqui agora uma cita do pastor Demóstenes Neves, conhecido da maioria de vocês. Teologia da prosperidade é o enxerto do capitalismo materialista no evangelho e tem como resultado a ambição pecaminosa em vez de santificação. É uma filosofia mundana travestida de evangelho. Que tragédia, meus irmãos. Como o vídeo que nós acabamos de assistir lá no início do compartilhamento desse material. Dinheiro venha. Como é que é isso que eu subo agora como um pregador do evangelho e digo dinheiro venha e os irmãos começam a trazer dinheiro e colocar nos meus bolsos? E o que mais me impressiona é agora multidões e multidões atentando para isso. Vejam, olha o berço disso. Começa com um esquema de cura, onde você determina pensamento positivo, onde você é Deus, você tem poder sobre isso. A ideia clara de que a pobreza, de que a doença não pode fazer parte da vida do cristão, por causa... Irmãos, como é que é? E o que a Bíblia diz? Então, eu posso estar também aqui, pastor Wagner, falando para alguém que está acostumado aí na sua igreja e só escutar o pregador, o pastor, o bispo, o missionário, o profeta, seja lá a nomenclatura, o presbítero, só chamar o povo por dinheiro, só pregar cura, só pregar a expulsão de demônio. Aí você vai entendendo, então, agora, onde é que a sua caminhada está te levando. E isso não pode... Quando abrimos a Bíblia condena o desejo pela riqueza, como Paulo diz, só que a Bíblia condena tais pregadores, tais pastores, como nós acabamos de ver em Pedro, levando o comércio, levando a igreja a um comércio. Se Jesus chega no templo, no seu tempo, e ele, então, irmãos, é quase estranho para nós imaginar a figura de Jesus em uma pessoa humilde, serena, amorosa, carinhosa. Só que agora ele chega no templo e Jesus agora tem uma atitude que para muitos de nós é estranha, porque ele sai derrubando mesas, derrubando bancas de comércio, ele sai abrindo os currais que eram cheios de animais para serem vendidos no templo. Se a igreja fosse um lugar para comércio, para se pedir dinheiro, se a igreja fosse um lugar para se mercadejar, irmãos, Jesus teria feito diferente. E ele diz, a casa de meu pai é a casa de oração para todos os povos, fizeste da minha casa comércio. E hoje nós estamos olhando para o cristianismo envolto em um mercantilismo, onde a palavra de Deus é cobrada. Irmãos, pasmem vocês, semana passada, olha a força disso, semana passada visitando um pastor que é meu correspondente em um dos campos nossos aqui do Centro-Oeste. Então, passamos a manhã estudando e falou, pastor Jesus, eu tenho um funeral de um bebê para fazer. E eu digo, não, eu vou com você. Fomos nesse funeral atender ali aquela família, porque, embora a mãe do bebê, o pai, não eram da igreja, mas a avó do bebê era. E eu fiquei assim, no final do funeral, a avó do bebê, que é um adventista, e eu sei que ela fez isso com um coração humilde, mas ela nos perguntou, pastores, quanto que a gente tem que pagar? Vocês cobram pelo funeral? E eu assustei, falei, meu Deus, uma irmã adventista perguntando se nós pastores cobramos para fazer um funeral? E eu entendi que ela só perguntou isso porque ela está acostumada a ver isso em outros lugares. Essa força, sabe? Cobrar para fazer um casamento, cobrar para ministrar uma ceia, cobrar para entregar uma revelação. Você vem trazer uma oferta e agora então você vai receber a bênção, a oração. Irmãos, que Deus é esse?
Que Deus é esse que eu tenho que pagar para ele cuidar de mim? Se uma mãe, a minha pergunta é para uma mãe que tem bebezinho aqui, você paga? Deixa eu sair um tiquinho só e voltar, que aqui eu vejo a carinha de vocês. Alguma mãe aí tem um filho pequeno, um bebê? Levante a mãozinha aí para me ver aí. Olha aí, estou vendo aqui a Givaneide com o seu pequeno, não sei se é um menino, é um menininho? Estou vendo aqui, o menininho. Ô Givaneide, deixa eu usar seu exemplo, você está aí assistindo aí da Bahia. A pergunta, Givaneide, você cobra para cuidar do seu pequeno? Você cobra? Ele está dando um joinha aí. Você cobra dele, você vai cobrar dele no futuro? Não. Se você que é mãe não cobra, você cuida com amor. Eu acredito que, como a minha mãe já fez isso, deixar de comer para nós comermos. Agora, como é que Deus cobra de mim para cuidar de mim, irmãos? Se nós, seres humanos, somos maus, diz a Bíblia, sabemos dar boas coisas, nós não cobramos o cuidado, o amor, a proteção, não cobramos o dar a saúde para nossos filhos ou promovê-la, como é que Deus, então, agora cobra de mim? Irmãos, eu estou falando de algo muito forte no nosso meio, na nossa caminhada. Vamos avançar um pouquinho mais. Quais alguns problemas da teologia da prosperidade? Irmãos, olha aqui agora, olha o que ela faz? Ela diminui o significado do texto bíblico. O que mais que a teologia da prosperidade faz? Há uma demonização da doença e da pobreza. Então, se está pobre, o diabo está na sua vida. Se adoeceu, é o espírito tal. Então, vai dando nome para tudo quanto é natural. O camarada, então, agora perdeu o dinheiro, é o espírito do prejuízo, é o espírito da doença. Brigou com a esposa, é o espírito do divórcio. Meu Deus do céu, que negócio é esse? É o espírito do mulambo, é o espírito da pobreza, é o espírito E aí vai. Que negócio doido é esse, meu Deus? Onde é que existe isso na Bíblia? Então, o pensamento... Irmãos, a teologia da prosperidade faz você entender que vale mais o pensamento positivo e a autoajuda, e isso tem que tomar lugar da Bíblia. O pensamento positivo, a autoajuda como evangelho, a interpretação deslocada do contexto bíblico. Por exemplo, irmãos, o que eles fazem? Eles dizem, não é pecado, não, você tem que querer ser rico, porque a Nova Jerusalém é de ouro. Mas eu não posso, meu Deus, eu não posso trazer a escatologia, eu não posso trazer como é que eu posso dizer no contexto financeiro, eu não posso trazer o estado socioeconômico do céu para um contexto terreno. Lá eu vou pisar em rua de ouro, mas eu vou adorar Jesus Cristo. Esse ouro que eu vou pisar lá não é meu. E eu não vou comê-lo, eu não vou comercializá-lo. Mas eles vão assim, irmãos, e dizem, não, o ouro da Nova Jerusalém. Então, eles antecipam a escatologia. O que é antecipar a escatologia? Traz para essa vida o que Deus prometeu só lá quando a gente chegar no céu. O crente assume a palavra final sobre a bênção. Por isso o determinismo. Por isso, I demand. Eu determino, eu exijo, eu determino. E não é Deus que determina. Problemas da teologia da prosperidade. O erro não está simplesmente sobre o que ela diz, mas sobre o que ela não diz. É igual a miséria da serpente lá no Éden. Distorcendo as palavras de Eva, até que ponto, onde Eva mesma se distorceu e falou coisa que Deus não havia falado. Olha que coisa, irmãos. A teologia da prosperidade ela está certa quando ela diz que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênçãos materiais, e é verdade, mas ela erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é graça e não um direito que nós podemos reivindicar ou exigir dele. Ela acerta quando diz que podemos pedir a Deus bênçãos materiais, mas ela erra quando deixa de dizer que Deus tem o direito de negá-las quando achar por nosso bem, sem que isso seja por falta de fé ou fidelidade da nossa parte. Ela acerta quando diz que devemos sempre declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom, justo, poderoso para nos dar tudo o que precisamos, mas ela erra quando deixa de dizer que estas declarações positivas não têm poder algum em si mesmas para fazer com que Deus nos abençoe materialmente.
ela acerta quando diz que devemos dar o dízimo e as ofertas, mas ela erra quando deixa de dizer que isso não obriga Deus a pagá-los de volta. Isso é tremendo entender isso, meus irmãos. E vamos lá, o que mais? Ela acerta quando diz, quando Deus faz milagres, multiplica o azeite da viúva, mas ela erra quando deixa de dizer que nem sempre Deus está disposto, em sua sabedoria insondável, a fazer milagres para atender nossas necessidades do jeito que nós queremos. E na maioria das vezes ele quer nos abençoar materialmente através do trabalho duro, do trabalho honesto e constante. E quando Deus não cura um câncer, ele ressuscita lá no último dia. Quando Deus não te livra de uma separação, o que você está orando, ele te dá poder para você passar pela prova. É milagre do mesmo jeito, mas nem sempre do jeito que nós pedimos. Irmãos, nosso Deus não falha conosco, diga amém. A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, então agora foi fazer um estudo sobre a vida dos americanos após a sua grande depressão financeira. E ela constatou uma coisa interessante, que os americanos, então, agora, eles receberam uma forte influência da teologia da prosperidade, e os americanos, influenciados pela teologia da prosperidade, entenderam que agora podiam comprar tudo. Então, quem tinha um carro, compra o segundo carro, compra a segunda casa, só que a teologia da prosperidade esqueceu de levá-los a entender que eles tinham que comprar e pagar. E agora? Isso é um estudo feito, irmãos, na universidade, sobre o impacto da teologia da prosperidade sobre a vida dos americanos. A teologia da prosperidade esqueceu de falar para eles que eles tinham que pagar as contas deles. Olha que coisa. Olha o problema. Acerta quando diz que Deus costuma recompensar a fidelidade, mas erra quando deixa de dizer que, por suas vezes, ele permite que os fiéis sofram aqui neste mundo. E eu já preguei aqui para vocês, e acredito que a última mensagem foi essa, a teologia do sofrimento, irmãos. Fiquem felizes ao passar por provações, porque elas vos fazem perseverantes, e a perseverança vos amadurece. Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, verso 2, 3 e 4. Coisa tremenda, nosso Deus cuida de nós, até com as dificuldades. A teologia da prosperidade certa quando diz que podemos pedir e orar em busca de prosperidade, mas ela erra quando deixa de dizer que um não de Deus a essas orações não significa que ele está irado conosco. É certo que a maioria dos que oram pedindo bênçãos materiais não as receberão. É certo. Prosperidade financeira, porque a Bíblia já diz que muitos nesse caminho se perdem e Deus não quer que você se perca, então vai te contentar com o que você tem. Acerta quando cita textos da Bíblia que ensina que Deus recompensa as bênçãos materiais àqueles que o amam, mas erra quando deixa de mostrar que aquelas outras passagens que registram o sofrimento, a pobreza, a dor, a prisão, a angústia dos fiéis servos de Deus. Eita! Teologia da prosperidade não consegue explicar alguns textos da Bíblia, irmãos. Ela não consegue explicar Filipenses capítulo 4, verso 11, verso 12, verso 13, quando o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso ficar rico. Não, ele está dizendo: eu posso passar por qualquer experiência, porque eu já amadureci na caminhada com Deus. Eita, coisa maravilhosa. Acerta quando destaca a importância e o poder da fé, mas erra quando deixa de dizer que o critério final para as respostas positivas da oração não é a fé do homem, mas é a vontade soberana de Deus. Que coisa maravilhosa é entender a palavra de Deus. Mais alguns 2 ou 3 a gente vai terminando. Ela acerta quando nos encoraja a buscar uma vida melhor, mas erra quando deixa de dizer que a pobreza não é sinal de infidelidade e nem a riqueza é sinal da aprovação de Deus. Isso é a teologia da prosperidade pregada pelo Satanás lá no livro de Jó. Está vendo? Dá tudo para ele, por isso que ele te adora. Aí Deus vai lá e tira tudo, permite que ele... Deus não, perdoe. Permite que Satanás tire tudo para provar que Jó tinha no coração a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é a vida espiritual, é a Deus no coração. Eita, coisa maravilhosa. Ela acerta quando nos encoraja a buscar Deus, mas erra quando induz os crentes a buscá-lo em primeiro lugar por aquelas coisas que a Bíblia constantemente considera secundárias, passageiras, provisórias, como bens materiais e saúde.
Que mais? Então, o que ela faz? Tenta colocar as palavras de Satanás na boca de Deus. É isso que a teologia da prosperidade faz. Não preparam o cristão, não preparam para o custo de ser cristão. Ela não prepara o cristão para o custo do discipulado. Ela antecipa a escatologia e quer fazer você entender que o céu é aqui. Irmãos, o céu é aqui não com a riqueza. O céu é aqui com a vida fiel, com a vida com Deus. O céu é aqui com Jesus Cristo no coração. O céu é aqui quando eu vivo com a mente de Cristo, quando eu estou possuído pelo Espírito Santo. O céu é aqui. Transforma desejos pecaminosos em algo honroso. E olha aí, meus irmãos, agora, poucos minutos, e nós concluímos falando da teologia da fidelidade. A teologia da fidelidade diz que Deus quer tudo. Eita, pastor, mas parece que não está parecido. Tá. Deus quer tudo. Lembra de Abraão? 3 dias subindo no monte para sacrificar o Isaac, o menino. E aí? Ele quer tudo ou não quer? E Abraão agora vai, porque Deus está tirando do coração o menino que tomou o primeiro lugar. E Abraão agora vai matando o menino enquanto vai caminhando durante os 3 dias dentro do coração. E agora rompe na fé. O jovem rico não era apenas o dízimo e as ofertas, não. Deus falou, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. Olha que coisa radical. E a viúva pobre? Jesus não parabenizou pela metade, parabenizou porque ela deu tudo. O pacto dela foi 100%, ela deu tudo. Deu só um tiquinho no valor em si da moeda, mas deu tudo. E aí tem um conselho agora do Espírito de Profecia, está aqui na minha mão. Conselho sobre mordomia cristã. Que tal se alguém ficar pobre por empregar seus meios na obra de Deus? Deus quer tudo? Sim. Agora, Deus quer sempre. Não aparecerás de mãos vazias perante o Senhor, Deuteronômio 16:16. Se já houve algum tempo em que deveriam fazer sacrifícios, o tempo é agora. Essa é a teologia da fidelidade. Olha isso aqui, irmãos. Quando alguns dizem assim, ainda não preciso dar tudo à igreja. Está correto? Ok, mas deixa eu ler para você esse texto inspirado. Foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante o sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar de sacrifício e ferventemente inquirirem a Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará sobre quando dispor essas coisas. Então estarão livres do tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Os irmãos que têm propriedades, várias casas, fazendas, comércio e tantas outras coisas, não está dizendo que você tem que chegar agora e vir. Não, calma. Só que ele tem que fazer o quê? Buscar a vontade de Deus. Senhor, a hora que for, o Senhor me avisa, que eu me desfaço disso aqui para o emprego desse recurso para a obra de Deus. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes permitido conservar sua propriedade, e no tempo de angústia isso virá sobre ele como uma montanha para esmagá-lo. E eles procurarão se dispor dela, mas não será possível. Vi também que Deus não requeria de que todo o seu povo dispusesse suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria, e em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Olha o equilíbrio desse texto, irmãos. Aqui não tem nenhum pastor dizendo, vai lá, irmãos, agora vende tudo e vem trazer o dinheiro para a igreja. Não, mas na nossa escatologia, com a nossa teologia da fidelidade, aqueles irmãos que possuem riqueza precisarão estar coladinhos com o Papai do Céu, dirigidos pelo Espírito Santo, para saberem a hora que tem que desfazer disso e empregar isso para a igreja, para a pregação do Evangelho. Então, Deus promete ampla prosperidade? Sim, está na Bíblia, irmãos. Eclesiastes 5:19.
Salmo 45, Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, embora lhe diga assim, e ele não me faltará, a gente entende, né? Não, e nada me faltará. Isaías 45, 3, são textos da Bíblia que estão prometendo, posso ler pelo menos um para vocês, estão prometendo para o crente essa ampla prosperidade. Olha aqui, irmãos, olha que coisa linda a palavra, ó. Olha aqui, Isaías 45, dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Se você, olha Jó, olha Abraão, olha Jacó, olha José, homens de alta posição, de alto recurso financeiro. Mas eu pergunto, esse era o melhor bem da vida deles? O bem mais precioso da vida deles era o dinheiro? A prosperidade de Deus é ampla. Olha José, o texto falando de... E Deus era com José. José era fiel a Deus. Olha o apóstolo Paulo em Filipenses 4, de 11 a 13. Tudo posso naquele que me fortalece, o Deus que me ensina. Olha o contexto de Ezequias, em 2 Crônicas 32, de 1 e 2, depois você lê. A prosperidade espiritual, irmãos, está intimamente ligada à liberalidade cristã. Então, o que se destaca na vida de José não é a sua riqueza no Egito, era a sua riqueza espiritual. Paulo, sua riqueza espiritual. Ezequias, a mesma coisa. Jó, a mesma coisa. A nossa riqueza é Deus, é o Senhor. Como é que um pregador da teologia da prosperidade explica Abacuque, capítulo 3, verso 17 até o verso 20? Como é que ele explica isso? Se ali o texto diz, ainda que o produto da oliveira fale, não haja gado no curral, ainda que acabe tudo, todavia me alegrarei no Senhor. O Senhor faz os meus pés como das corças, o Senhor faz-me andar em lugares altos. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa teologia é da fidelidade, e o nosso bem mais precioso não é a riqueza, o nosso bem mais precioso é o Senhor. Quem acredita, diga amém. Lá no chat escreve amém. A minha posse é o Senhor, Deus, nosso Deus, Emanuel, Deus conosco, Senhor Jesus Cristo, justiça nossa. A maior bênção do mordomo está em Abacuque 3, está em Filipenses capítulo 1. Deixa eu ler para vocês e a gente vai concluir. Coisa maravilhosa. Essa é a maior bênção do mordomo. É uma vida com Deus, cheia de Deus. Jesus conta uma parábola de um homem rico e diz, não sabe que essa noite pedirão tua alma? E a Bíblia então diz ali, ele era rico, mas não era rico para com Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo, verso 21, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso, aqui está a nossa maior bênção. Então, na teologia da fidelidade e da prosperidade, na teologia da fidelidade, Deus quer tudo? Sim. E na teologia da prosperidade, Deus também quer tudo. Na teologia da fidelidade, Deus quer sempre. Na teologia da prosperidade também, Deus quer sempre. Na teologia da fidelidade, Deus concede bênçãos. Na teologia da prosperidade também concede bênçãos. Teologia da fidelidade deve confiar nas promessas de Deus? Sim. E na prosperidade? Ué, pastor, está tudo igual? Olha aqui agora. Na teologia da fidelidade, Deus primeiro dá. Na teologia da prosperidade, eu dou primeiro, porque agora eu tenho o direito de exigir. Na teologia da prosperidade, da fidelidade, a resposta pode não ser o que eu espero. Na teologia da prosperidade, a resposta tem que ser o que eu espero. Por isso eu determino. Na teologia da fidelidade, Deus determina. Na da prosperidade, é eu que determino. É o pastor que determina. A teologia da fidelidade, prosperidade completa é só no céu. E o maior tesouro aqui na terra é Jesus Cristo. Só que na teologia da prosperidade, a prosperidade completa é aqui na terra. Então, meus irmãos, com medo do erro deles, nós deixamos, às vezes, de pregar sobre as verdades da teologia da fidelidade nas nossas igrejas e nossos púlpitos. Que Deus abençoe sua vida e que você não seja tomado com esse desejo
de querer riquezas, de querer posses nesse mundo, mas de querer o Espírito Santo na sua caminhada a cada dia. E agora falo de maneira especial, com muito amor no meu coração, para nossos irmãos, alguns de nossos irmãos evangélicos, que de repente nesse estudo, nessa manhã, está meio atordoado, meu Deus, mas é tudo que meu pastor está pregando lá na igreja, é tudo que eu escuto no meu púlpito, é tudo que eu tenho escutado quando eu ligo a televisão. Pastor lá, preciso de tantas mil pessoas me doando tantos R$1.000, porque eu tenho a conta para pagar. E por que ele não vende algumas cabeças de gado da fazenda dele, que está lá lotado lá? Não vende o jatinho dele, a casona milionária. Preciso de tantos doadores. Interessante, né? Que quando vai para os 10 mandamentos, que inclusive destaca de maneira clara a observância do 4º mandamento, como sábado, já preguei sobre isso aqui, quando falei sobre a verdade. Por que quando, então, agora vai para os mandamentos da palavra de Deus, por que quando vai para as leis de saúde na Bíblia, uma hora eu vou falar sobre isso aqui, então o Velho Testamento já não serve, foi abolido lei de saúde, foi abolido 10 mandamentos, foi abolido o Velho Testamento. Então, por que quando é isso, foi abolido, e quando é o dízimo, não foi abolido? Porque o mesmo Velho Testamento que fala dos 10 mandamentos, que fala da lei de saúde, é o mesmo do Antigo Testamento que fala da origem do dízimo, que tem a sua teologia sistematizada sobre dízimos e pactos. Então, quer dizer que o pacto, o dízimo do Velho Testamento serve, mas os 10 mandamentos não servem para o seu pastor, para a sua igreja, para a sua vida? E agora, como é que ficamos? Então, eu estou em oração por você, querido irmão. Estou em oração por você, para que essa teologia não seja a razão de você ser um cristão, para não sermos como aqueles homens, aquela multidão de João capítulo 6, que viu a multiplicação dos pães. E agora, no outro dia, vão viajar e procurar Jesus. Ele fala, por que vieram? Não é por causa de mim, é por causa dos pães. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Ele falou, então, a vontade de Deus é crer naquele que ele enviou. E ele diz assim, qual o milagre que o Senhor vai fazer para a gente acreditar no Senhor? Como é isso, meu Deus? Que amnésia crônica é essa? Acabam de ver o milagre da multiplicação dos pães 24 horas antes e agora estão pedindo um novo milagre? São insaciáveis nos milagres, mas milagre não determina a fé de nenhum cristão. Porque se milagre determinasse a fé dos cristãos, os discípulos, lá em Lucas, deixa eu ver agora qual é o capítulo de Lucas que cita isso, Lucas no capítulo 8, quando os discípulos contemplam Jesus acalmando as águas da tempestade, e agora então ancoram o barquinho na praia dos Gadarenos, e agora vem lá o endemoniado. Por que os discípulos fugiram? Eles acabaram de ver um milagre e agora perderam a fé? É exatamente isso, meus irmãos. Milagre não é resposta de fé. Milagre não é base de fé para ninguém. A base da minha fé é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Quem crê, levante a sua mão e diz, eu aceito. A minha vida não é fundamentada por milagres, não é fundamentada por dinheiro, não é fundamentada por riqueza, não é fundamentada por saúde. A minha vida está fundamentada na pessoa de Cristo Jesus e sua palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa teologia demoníaca e não divina, extra-bíblica e não bíblica, não afete a sua caminhada com Deus. E se você percebe, meu querido irmão evangélico, que você está no lugar onde a teologia da prosperidade é pregada mais do que a teologia da fidelidade, vem para onde se prega a teologia da fidelidade. Rompe, meu irmão, com o erro, rompe com o comércio, rompe com a mentira, porque estão defraudando você, empobrecendo você, arrancando dinheiro da sua casa, arrancando seu salário, pedindo o seu carro, pedindo seu apartamento, pedindo tudo que você tem. E Deus não está pedindo isso? Em primeiro lugar, ele só vai pedir algo para você quando a ordem é material, a partir daquilo que ele te dá. Hoje ele pede teu coração, coração fiel. Que Deus abençoe você, a sua vida. Prego de maneira especial para os meus irmãos adventistas do 7º dia e prego de maneira especial agora para meus irmãos evangélicos, que em nome de Cristo Jesus
você se aparta do erro, aparta dessa teologia mentirosa e não bíblica e viva uma vida integral, preparada para habitar com Jesus Cristo no céu, porque agora é fidelidade. E quando Jesus voltar, então teremos eterna prosperidade, sem a contaminação dos desejos pecaminosos. Que Deus abençoe sua vida. Quem crê, escreve no chat aí. Eu creio na teologia da fidelidade. Eu estendo a minha mão. Eu alcanço nessa manhã uma verdade da palavra de Deus. E eu fico com a verdade. Eu sou da verdade. E em nome de Jesus, eu vou avançar e vou viver nessa experiência maravilhosa com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. E se você está preso, seja livre hoje em nome de Jesus Cristo, porque Ele te liberta. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que Deus te abençoe. Pastor Wagner, assume que se deixar eu vou embora.